E eu que encontrei a mesma mulher várias vezes em várias viagens diferentes que eu fiz, até que eu descobri que aquilo não era coincidência. Meu nome é Marcela. Tenho 28 anos. Bernardo e eu estávamos juntos há 5 anos, casados há 3. Ele trabalhava como engenheiro numa empresa de construção civil e eu era professora de inglês numa escola particular. Nossa vida era tranquila, organizada, e tínhamos uma rotina que me dava sensação de segurança. Amor, consegui de novo o apartamento do Rafael para o fim de semana. Bernardo me disse numa quinta-feira à noite, enquanto eu corrigia provas na mesa da cozinha. Ele estava encostado na geladeira, com aquele sorriso que sempre me derretia. Que tal a gente fugir um pouco dessa correria? Rafael era um dos melhores amigos de Bernardo desde a faculdade. Ele tinha um apartamento numa praia a cerca de 2 horas da nossa cidade, e sempre que não estava usando, deixava disponível para os amigos. Era um lugar pequeno, mas aconchegante, com vista para o mar, e tinha se tornado nosso refúgio sempre que a vida ficava muito pesada. Adoraria, respondi, fechando o caderno de provas. Preciso mesmo relaxar. Essa semana foi um inferno na escola. E foi assim que começou tudo. Nossa primeira viagem para lá após o casamento. Lembro de ter ficado encantada com a simplicidade do lugar. Era um prédio baixo, com apenas 4 apartamentos por andar, numa rua tranquila a poucos metros da praia. O apartamento do Rafael ficava no 3º andar. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala integrada com a cozinha e uma varanda de onde dava para ver o mar entre os prédios. Que lugar incrível! Eu disse, abrindo a porta da varanda e sentindo a brisa do mar no rosto. A gente devia vir aqui mais vezes. Pois é, Bernardo concordou, me abraçando por trás. Rafael disse que sempre que quisermos, é só avisar. Ele quase nunca usa mesmo. Passamos um fim de semana perfeito. Caminhamos na praia, comemos numa pizzaria pequena e familiar que ficava na esquina, assistimos ao pôr do sol da varanda. Era exatamente o tipo de paz que eu precisava. Quando voltamos para casa no domingo à noite, eu já estava planejando nossa próxima escapada. Conseguimos de novo para o mês que vem? Perguntei no carro, ainda com aquela sensação gostosa de descanso. Claro, amor. Vou falar com o Rafael amanhã mesmo. E assim virou rotina. A cada 3 ou 4 semanas, quando conseguíamos alinhar nossas agendas, pegávamos o carro numa sexta-feira à tarde e íamos para nosso cantinho na praia. Era nosso ritual. Nossa válvula de escape. Ou pelo menos era o que eu pensava. A primeira vez que vi Heloísa foi numa dessas viagens, creio que a 5ª ou 6ª vez que fomos ao apartamento. Era um sábado de manhã, e eu tinha descido para comprar pães na padaria do prédio ao lado. Estava voltando com os pães ainda quentes quando uma moça desceu do elevador do nosso prédio. Ela era bonita, devia ter uns 25 anos, cabelos castanhos compridos, vestia uns shorts jeans e uma blusa branca simples. Tinha uma dessas belezas naturais, sabe? Daquelas que não precisam de muito esforço para chamar atenção. Com licença, ela me chamou quando eu estava passando pela portaria. Você não teria um isqueiro? Acabei de perceber que perdi o meu. Ela falava de forma doce, com um sorriso tímido que imediatamente me deixou à vontade. Claro, respondi procurando na bolsa. Eu sempre carregava um isqueiro, mesmo não fumando, porque minha mãe sempre dizia que era uma daquelas coisas úteis de se ter. Aqui está. Muito obrigada. Você é um anjo, ela disse, acendendo o cigarro. Está hospedada aqui também? Sim. Meu marido e eu alugamos um apartamento de um amigo sempre que conseguimos escapar da cidade. E você? Mais ou menos a mesma coisa. Uma amiga me empresta o dela de vez em quando. Que coincidência boa, né? Pessoas normais que conseguem um cantinho na praia. Riu, devolvendo o isqueiro. É mesmo. Obrigada por devolver. A maioria das pessoas esquece. Imagina. Sou Heloísa. A propósito. Marcela. Prazer em conhecê-la. Conversamos mais alguns minutos sobre amenidades. Ela era simpática, falava sobre como aquele lugar era especial, sobre como gostava de vir ali para desestressar. Parecia genuinamente interessada quando eu contei que era professora.
Quando Bernardo desceu para me procurar, porque eu estava demorando, ela se despediu educadamente. Seu marido? Perguntou quando viu Bernardo se aproximando. Sim. Bernardo, esta é Heloísa. Heloísa, meu marido Bernardo. Prazer. Bernardo disse, estendendo a mão para ela. Achei que ele ficou um pouco sério, mas não dei importância. Ele às vezes era assim com desconhecidos. Prazer. Bom, vou deixar vocês curtirem o fim de semana. Foi um prazer conhecê-los. E ela se foi. Subimos para o apartamento e não falamos mais sobre ela. Foi apenas um encontro casual, daqueles que acontecem quando você está viajando. Mas aí veio a próxima viagem. Olha só quem está aqui de novo, eu disse para Bernardo quando a vi na praia na tarde de sábado. Heloísa estava sozinha, lendo um livro debaixo de um guarda-sol, a uns 50 metros de onde estávamos. Quem? Bernardo perguntou, levantando os óculos de sol. A Heloísa, a moça do isqueiro, lembra? Da última vez. Bernardo olhou na direção que eu apontava. Ah, sim. Que coincidência. Vou cumprimentar ela, eu disse, levantando da cadeira de praia. Deixa ela em paz, Marcela. A mulher veio aqui para descansar, não para fazer amizades. A resposta dele me surpreendeu um pouco. Bernardo sempre foi sociável, gostava de conhecer pessoas novas. Mas resolvi respeitar sua opinião. Apenas acenei de longe quando nossos olhares se cruzaram, e ela acenou de volta com um sorriso. Naquela noite, quando estávamos jantando na pizzaria, comentei: que estranho a gente encontrar a mesma pessoa 2 vezes seguidas aqui, né? Por que estranho? O pessoal deve ter suas rotinas, igual a gente. Bernardo respondeu, concentrado no cardápio. Deve vir sempre nos mesmos fins de semana que a gente. Fazia sentido. Não pensei mais no assunto. Mas aí foi a 3ª vez. E a 4ª. E a 5ª. Sempre ela. Sempre no mesmo período que nós. Às vezes na praia, às vezes na rua, às vezes entrando ou saindo do prédio. Nunca no mesmo apartamento que nós, mas sempre por perto. Sempre sozinha. Sempre educada quando nossos caminhos se cruzavam, mas sem nunca puxar conversa além de um cumprimento rápido. Bernardo, eu disse numa dessas ocasiões, não acha esquisito que a Heloísa sempre apareça quando a gente vem aqui? Estávamos tomando café na varanda numa manhã de domingo, nossa última manhã antes de voltar para casa. Era nossa 8ª ou 9ª viagem, e eu tinha acabado de ver Heloísa saindo do prédio com uma sacola de compras. Esquisito como? Ele perguntou, sem levantar os olhos do celular. Sei lá. Coincidência demais, não acha? Toda vez que a gente vem, ela está aqui. Exatamente nos mesmos fins de semana. Bernardo deu aquele sorrisinho que eu já conhecia bem. Era o sorriso que ele dava quando achava que eu estava sendo exagerada ou paranoica. Amor, deve ser porque ela tem a mesma agenda que a gente. Trabalha durante a semana, descansa no fim de semana. Não tem nada demais. Mas são muitas coincidências, não acha? Marcela, ele disse finalmente olhando para mim, você está pensando demais. O mundo é pequeno. Principalmente num lugar como este, que não tem tanta opção de hospedagem barata. É normal encontrar as mesmas pessoas. Ele voltou a mexer no celular, dando o assunto por encerrado. E eu tentei acreditar nele. Realmente tentei. Afinal, ele tinha razão sobre o lugar ser pequeno e ter poucas opções. E eu podia estar sendo paranoica mesmo. Mas alguma coisa dentro de mim não se acalmava completamente. As viagens continuaram. Nosso ritual mensal continuou. E Heloísa continuou aparecendo. Não sempre, mas com uma frequência que começou a me incomodar de uma forma que eu não conseguia explicar. Oi, Marcela. Ela me cumprimentou num sábado à tarde, quando nos encontramos na entrada do supermercadinho local. Como está? Oi, Heloísa. Tudo bem, e você? Ótima, aproveitando o fim de semana. Vocês estão ficando até domingo? Sim, como sempre. E você? Também. É o melhor esquema, né? Chegar sexta à noite e ir embora domingo. Exatamente o nosso esquema. Exatamente os mesmos horários. É verdade, concordei. A gente sempre faz assim.
Que bom. É legal saber que tem gente conhecida por aqui. Às vezes fico meio perdida sozinha. Ela sorriu daquele jeito doce dela e seguiu para as prateleiras. Eu fiquei parada alguns segundos, processando nossa conversa. Havia algo na forma como ela tinha dito. Às vezes fico meio perdida sozinha, que soou. Calculado? Ou eu estava mesmo sendo paranoica? Quando cheguei no apartamento com as compras, Bernardo estava assistindo televisão. Encontrei a Heloísa no mercado, comentei, guardando as coisas na geladeira. Ah, é? Ele respondeu sem tirar os olhos da TV. Ela comentou que sempre fica sozinha aqui. Disse que é bom ter gente conhecida por perto. Não acha estranho uma mulher nova e bonita como ela sempre viajar sozinha? Não sei, Marcela. Cada um tem sua vida. Talvez ela goste de ficar sozinha. Ou talvez ela não esteja tão sozinha assim. Murmurei mais para mim mesma. O que você disse? Nada. Esquece. Mas eu não conseguia esquecer. A sensação estava crescendo dentro de mim, como uma coceira que você não consegue alcançar. Havia algo errado nessa história toda, e eu não sabia o que era. Foi numa terça-feira normal, 3 semanas depois dessa conversa, que tudo mudou. Eu tinha saído do trabalho mais cedo porque não me sentia bem. Dor de cabeça. Aquela sensação de que estava gripando. Resolvi passar no supermercado perto de casa para comprar alguns remédios e ingredientes para fazer uma sopa. Era um supermercado pequeno, daqueles de bairro, que eu frequentava pelo menos 2 vezes por semana há 3 anos. Conhecia a maioria dos funcionários, sabia exatamente onde encontrar cada produto. Estava pegando um remédio para dor de cabeça quando a vi. Heloísa. No corredor de produtos de limpeza, colocando amaciante no carrinho. Por um momento, pensei que estava vendo coisas, que a dor de cabeça estava me fazendo alucinar. Pisquei várias vezes, certa de que quando abrisse os olhos novamente, ela teria desaparecido. Mas não, ela estava lá, real, concreta, no supermercado do meu bairro, a quilômetros de distância da praia onde sempre a encontrava. Meu coração disparou. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O que ela estava fazendo ali? Como ela... Quando ela me viu, sua reação foi instantânea e reveladora. Os olhos se arregalaram, o rosto empalideceu e ela imediatamente virou as costas e começou a andar rapidamente em direção à saída. Heloísa! Chamei, largando minha cestinha e correndo atrás dela. Mas ela não parou. Não olhou para trás. Simplesmente abandonou o carrinho no meio do corredor e saiu do supermercado como se estivesse fugindo de alguma coisa. Ou de alguém. Fiquei parada na entrada do supermercado, ofegante, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A funcionária do caixa me olhava com cara de curiosidade. Você conhece aquela moça? Perguntei para ela, ainda meio em choque. A Heloísa? Claro! Ela mora aqui no bairro há uns 8 meses. Vem sempre aqui. Por quê? 8 meses. Ela morava no meu bairro há 8 meses. No mesmo período em que começamos a ir para a praia. E eu nunca tinha a visto por aqui antes daquele dia. Como isso era possível? Voltei para casa com a cabeça girando. Tentei me concentrar em fazer a sopa, em tomar o remédio, em assistir televisão. Mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Quando Bernardo chegou do trabalho, eu estava sentada no sofá, ainda com a mesma roupa, olhando para a TV sem ver nada. Que cara é essa? Ele perguntou, dando um beijo na minha testa. Piorou da gripe? Bernardo, eu disse, desligando a TV e me virando para ele. Preciso te contar uma coisa estranha que aconteceu hoje. Ele se sentou ao meu lado, com aquela expressão atenta que usava quando percebia que algo me incomodava de verdade. O que foi? Encontrei a Heloísa hoje, no supermercado aqui perto de casa. Que Heloísa? A moça da praia, a que a gente sempre encontra nas nossas viagens. A expressão dele mudou. Só um pouquinho, mas mudou. Uma tensão quase imperceptível ao redor dos olhos. Ah, e daí? Como assim? E daí? Bernardo, ela mora aqui. No nosso bairro.
A funcionária do supermercado disse que ela é cliente há 8 meses. E qual o problema? Qual o problema? Repeti incrédula. O problema é que é coincidência demais. Ela aparecer nas nossas viagens e ainda por cima morar perto da gente? E mais, quando ela me viu hoje, saiu correndo. Literalmente correndo, como se estivesse fugindo de mim. Bernardo ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, sua voz estava estranhamente calma. Marcela, você não acha que pode estar exagerando? Talvez ela tenha tido pressa. Esquecido alguma coisa? Não, Bernardo. Ela me viu e ficou em pânico. Abandonou o carrinho cheio de compras e saiu correndo. Isso não é reação de alguém que tem pressa. Então talvez ela seja meio esquisita. Tem gente que é assim. Aquele sorrisinho apareceu de novo. O mesmo sorrisinho de sempre, que dessa vez me irritou profundamente. Por que você sempre faz isso? Perguntei, levantando do sofá. Faço o quê? Minimiza tudo que eu falo. Age como se eu fosse paranoica. Não é isso, amor. É que às vezes você realmente complica as coisas. Pode ter 1000 explicações para essa moça morar aqui e ir para a mesma praia que a gente. Então me dá uma. Uma o quê? Uma explicação. Uma explicação lógica para todas essas coincidências. Bernardo suspirou, passando a mão no cabelo. Parecia cansado, impaciente. Marcela, eu não sei. E sabe de uma coisa? Não me importo em saber. A vida já é complicada demais para ficar criando mistério onde não tem. Ele se levantou e foi para o quarto. A conversa estava encerrada para ele. Mas para mim, estava apenas começando. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando todos os encontros com Heloísa, tentando lembrar detalhes, expressões, palavras, procurando pistas que pudessem explicar o que estava acontecendo. E quanto mais eu pensava, mais coisas estranhas vinham à tona. Como ela sempre sabia exatamente quando íamos estar na praia. Como ela sempre estava sozinha, mas nunca parecia entediada ou deslocada. Porque ela nunca mencionava trabalho, família, nada pessoal. E, principalmente, porque meu marido sempre reagia de forma tão indiferente quando eu comentava sobre ela? Na manhã seguinte, Bernardo tinha saído para trabalhar quando meu celular tocou. Era minha irmã, Paula. Oi, Marci. Como você está? Oi, Pau. Meio estranha para falar a verdade. Que foi? Problemas no trabalho? Paula era 3 anos mais velha que eu e sempre foi minha confidente. Se havia alguém com quem eu podia desabafar sem ser julgada, era ela. Não, é uma coisa meio maluca. Você acredita em coincidências? Depende da coincidência. Por quê? Contei toda a história para ela. Desde os primeiros encontros com Heloísa até o episódio do supermercado. Paula me ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais. E o Bernardo? Ela perguntou quando terminei. O que ele acha de tudo isso? Que eu estou exagerando, que são coincidências normais. O quê? Nada. É que... Você não acha a reação dele estranha? Como assim? Marci, você está obviamente preocupada com essa situação. Mesmo que fosse coincidência, um marido normal tentaria te tranquilizar de verdade, ou pelo menos investigar para te dar paz de espírito. Não simplesmente descartar suas preocupações. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ela tinha razão. O que você acha que eu devo fazer? Honestamente, acho que você devia investigar um pouco mais. Não necessariamente por causa da moça, mas pelo seu próprio bem. Se não descobrir o que está acontecendo, você vai ficar maluca. Investigar como? Não sei. Que tal tentar falar com ela? Descobrir onde ela mora exatamente? E se ela sair correndo de novo? Aí você vai ter certeza de que tem alguma coisa errada. Passamos mais algumas semanas viajando para a praia. E Heloísa continuou aparecendo. Mas agora eu observava tudo com outros olhos. Notava detalhes que antes passavam despercebidos. Como ela sempre sabia quando íamos embora, acenando da varanda do prédio ao lado quando colocávamos as malas no carro. Como ela nunca estava na praia nos horários que Bernardo ia sozinho comprar cerveja ou cigarros. Como ela sempre aparecia justamente quando estávamos juntos. Amor, eu disse numa dessas viagens. Vou dar uma volta sozinha na praia. Preciso pensar um pouco.
Pensar no quê? Bernardo perguntou, sem levantar os olhos do livro que estava lendo. No trabalho. Uns problemas com a diretora. Quer que eu vá junto? Não, obrigada. Preciso ficar um pouco sozinha mesmo. Saí do apartamento e fui direto para a praia, mas não para andar. Fui para o pequeno bar que ficava na esquina, de onde dava para ver a entrada do nosso prédio e do prédio ao lado. Pedi uma água de coco e fiquei observando. 15 minutos depois, vi Heloísa saindo do prédio ao lado. Ela olhou para os lados, como se estivesse procurando alguém. Depois caminhou em direção ao nosso prédio. Meu coração acelerou. Ela estava indo encontrar com alguém. E esse alguém estava no nosso prédio. Esperei mais 10 minutos. Depois voltei para o apartamento. Quando abri a porta, Bernardo estava exatamente onde eu o tinha deixado, lendo o mesmo livro. Como foi a caminhada? Ele perguntou. Boa, esclarecedora. Mas eu não disse mais nada. Ainda não tinha certeza do que estava pensando. Ainda queria acreditar que minha cabeça estava criando conexões onde não existiam. Foi nossa próxima viagem que tudo ficou claro. Decidimos mudar de ares. Eu tinha sugerido uma pousada diferente, numa cidade vizinha, a cerca de 1 hora de carro da nossa praia habitual. Por que não ficamos no lugar de sempre? Bernardo perguntou quando fiz a sugestão. Sei lá. Quero conhecer um lugar novo. Estou enjoada da rotina. Mas a gente gosta de lá. Por que mudar? Bernardo, são só 2 dias. O que custa experimentar? Ele hesitou, mas acabou concordando. Reservei um quarto numa pousada pequena e charmosa que encontrei na internet. Um lugar completamente diferente do nosso apartamento habitual, numa cidade onde não conhecíamos ninguém. Chegamos na sexta-feira à noite. A pousada era linda, rústica, com apenas 8 quartos e um jardim cheio de plantas. Jantamos no restaurante da própria pousada e fomos dormir cedo. No sábado de manhã, acordei disposta a aproveitar o lugar novo. Fomos tomar café no jardim da pousada, planejando conhecer as praias da região. E então, a vi. Heloísa. Sentada numa mesa a poucos metros da nossa, tomando café e lendo uma revista. O mundo parou. Literalmente parou. Não acredito, murmurei, sentindo o sangue gelando nas veias. O que foi? Bernardo perguntou, seguindo meu olhar. Quando ele a viu, sua reação foi... nada. Absolutamente nada. Nem surpresa, nem curiosidade. Nada. E foi nesse momento que eu soube. Que tive certeza absoluta. Oi, gente! Heloísa veio até nossa mesa com um sorriso radiante. Que coincidência incrível! Vocês também resolveram conhecer este lugar? Oi, Heloísa, respondi, tentando manter a voz firme. Que coincidência mesmo! Não é? Eu estava comentando ontem com uma amiga como o mundo é pequeno. A gente sempre se encontra nos lugares mais inesperados. Ela puxou uma cadeira e se sentou conosco, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como vocês descobriram esta pousada? Perguntou. Pesquisando na internet, eu disse. E você? Ah, uma amiga me indicou. Disse que era um cantinho especial. Conversamos mais alguns minutos. Ela estava simpática como sempre, interessada em nossas impressões sobre o lugar, sugerindo praias para visitarmos. Bernardo participava da conversa, mas eu notava que ele evitava olhar diretamente para ela. Quando ela se despediu para ir à praia, eu esperei alguns segundos antes de falar. Bernardo, fala. Olha para mim. Ele levantou os olhos do prato. Me responde uma coisa com sinceridade total. Claro. Não é coincidência, é? Por um momento, algo passou pelo rosto dele. Uma sombra, uma hesitação. Mas durou apenas um segundo. O que você quer dizer? Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Ficamos nos encarando em silêncio. Eu tentando ler em seus olhos alguma confirmação do que meu coração já sabia. Ele tentando decidir o que fazer com a pergunta que pairava no ar entre nós. Marcela, ele disse finalmente, acho que você está criando uma situação onde não existe. Estou criando? Está. E sabe de uma coisa? Estou cansado dessa paranoia.
Ele se levantou da mesa e saiu do jardim da pousada. Deixou-me sozinha com meus pensamentos e com a certeza crescente de que minha vida estava prestes a desmoronar. Naquela tarde, fingimos normalidade. Fomos à praia, almoçamos num restaurante local, visitamos o centrinho da cidade. Mas havia uma tensão no ar que nenhum de nós mencionou. Heloísa apareceu mais algumas vezes durante o dia. Na praia, no centro da cidade, no restaurante onde jantamos. Sempre sorridente, sempre educada, sempre com uma explicação plausível para estar no mesmo lugar que nós. Acho que você está me seguindo. Ela brincou quando nos encontrou pela 4ª vez no dia, numa lojinha de artesanato. Eu ri. Mas por dentro estava gritando. Naquela noite, não consegui dormir. Bernardo adormeceu rápido, como sempre fazia quando queria evitar conversas difíceis. Eu fiquei acordada, olhando para o teto, tentando juntar as peças do quebra-cabeças. E então tive um sonho. Ou pesadelo. Não sei bem. Sonhei que Heloísa era amante do meu marido, que todas aquelas coincidências eram encontros planejados, que eu era a única que não sabia da situação. No sonho, eles riam de mim, faziam planos às minhas costas, aproveitavam minha ingenuidade. Acordei suando, com o coração disparado. Fui ao banheiro, bebi água, tentei me acalmar. É só um sonho, repeti para mim mesma. Só um sonho. Voltei para a cama e tentei dormir de novo. O sonho continuou. Mais vívido, mais detalhado. Vi conversas no WhatsApp, vi fotos, vi eles se encontrando enquanto eu trabalhava. Vi toda uma vida paralela da qual eu não fazia parte. Acordei de novo, e dessa vez, meu corpo sabia alguma coisa que minha mente ainda resistia em aceitar. Olhei para Bernardo, dormindo pacificamente ao meu lado. Seu celular estava na mesinha de cabeceira, como sempre. Por 3 anos de casamento, nunca tinha sentido vontade de mexer no celular dele. Confiava nele completamente. Mas naquela madrugada, pela primeira vez, senti uma necessidade urgente e incontrolável de saber o que havia ali dentro. Levantei devagar, peguei o celular. Minha mão tremia. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele ia acordar com o barulho. A tela acendeu. Pedi proteção por senha. Tentei nossa data de casamento. Errado. Tentei o aniversário dele. Errado. Tentei meu aniversário. Certo. O celular abriu e eu entrei no mundo da verdade. WhatsApp, conversas recentes. E ali estava. Heloísa. Abri a conversa. Tudo estava ali. Absolutamente tudo. Meses de conversas. Fotos íntimas. Planos detalhados de encontros. Eu era mencionada como ela, ou a Marcela, como se fosse um obstáculo a ser contornado. Ela vai desconfiar se continuarmos nos encontrando sempre. Heloísa havia escrito 3 semanas antes. Não vai não. Ela é muito ingênua. Acha que é tudo coincidência, Bernardo respondeu. Mas ontem ela me viu no supermercado e ficou estranha. Tudo estava ali. Absolutamente tudo. Meses de conversas, fotos íntimas, planos detalhados de encontros. Eu era mencionada como ela ou a Marcela, como se fosse um obstáculo a ser contornado. Ela vai desconfiar se continuarmos nos encontrando sempre. Heloísa havia escrito 3 semanas antes. Não vai não, ela é muito ingênua. Acha que é tudo coincidência, Bernardo respondeu. Mas ontem ela me viu no supermercado e ficou estranha. Você saiu correndo mesmo? Burra. Agora ela vai suspeitar ainda mais. Me deu um branco. Quando vi ela ali, entrei em pânico. Da próxima vez fica normal. Cumprimenta e pronto. Se agir esquisito, ela vai descobrir tudo. Continuei rolando as mensagens, cada uma como uma facada no peito. Havia fotos dela nua. Mensagens dizendo que me amava, mas que não aguentava mais me enganar. Outros dizendo que eu era chata e grudenta. Fotos dos dois juntos em lugares que eu reconhecia. Eram tiradas durante nossas viagens, em momentos que eu não estava por perto. Hoje ela foi caminhar sozinha na praia. Aproveitei para ir no seu quarto. Ele havia mandado numa mensagem da viagem anterior. Foi bom? Conseguiu ficar muito tempo?
40 minutos. Ela deve ter andado bastante. Voltou só quando eu já estava no apartamento há um tempão. Queria que pudéssemos passar uma noite inteira juntos. Logo, amor. Estou pensando numa forma de resolver isso. Resolver como? Vou pedir o divórcio. Não aguento mais essa mentira. Tem certeza? E se ela não aceitar? Vai ter que aceitar. Não vou viver para sempre fingindo que a amo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia. 3 anos de casamento. 5 anos de relacionamento. E ali estava a prova de que nos últimos 8 meses, tudo não passava de uma grande mentira. Havia mensagens sobre a viagem que estávamos fazendo naquele momento. Ela quis mudar de lugar. Acho que está desconfiando. Fica calma. Vou reservar um quarto aqui também. Se ela perguntar, falo que foi coincidência. Você acha que ela sabe? Se soubesse, já teria me confrontado. Ela não tem coragem de ficar quieta se soubesse de algo assim. Espero que você esteja certo. Estou. Confie em mim. Continuei lendo, em estado de choque. Havia detalhes sobre nossa vida íntima, sobre nossas brigas, sobre meus hábitos. Ele contava tudo para ela. Eu não tinha privacidade nenhuma no meu próprio casamento. Ela está desconfiada de novo. Perguntou se não era coincidência demais a gente sempre encontrar você. O que você disse? Que ela está exagerando, que está criando problema onde não tem. Ela acreditou? Acho que sim. Mas vamos ter que ter mais cuidado. Ou você pode contar a verdade de uma vez. Ainda não é a hora. Preciso me organizar financeiramente primeiro. Financeiramente. Como se eu fosse um problema financeiro a ser resolvido. Havia conversas sobre apartamentos que eles visitaram juntos, sobre planos de morar junto, sobre a vida que eles queriam construir após meu afastamento da equação. Mas o que mais me doeu foram as mensagens carinhosas. As mesmas palavras que ele dizia para mim, ele dizia para ela. As mesmas promessas. Os mesmos "te amo". Preciso desligar. Ela chegou do trabalho. Beijo, amor. Sonho com você. Também te amo. Até amanhã. Amanhã. Todos os dias, eles falavam todos os dias. Enquanto eu trabalhava, estudava, cuidava da nossa casa, eles planejavam um futuro sem mim. Fechei o WhatsApp e abri a galeria de fotos. Mais evidências. Fotos dos dois em locais que eu conhecia. No apartamento da praia, em restaurantes da região, na praia onde eu pensava que só nós dois íamos. Havia até um vídeo. Não consegui assistir completamente. Era dele falando sobre como eu não desconfiava de nada, sobre como era fácil me enganar. Guardei o celular no lugar e voltei para a cama. Bernardo continuava dormindo, com a respiração tranquila de quem não tem nada na consciência. Fiquei ali, deitada ao lado dele, vendo o homem que eu amava como um completo estranho. 5 anos da minha vida. 5 anos acreditando em alguém que me via como uma idiota útil. As horas passaram. Não consegui dormir nem mais um minuto. Às 6 horas da manhã, quando a claridade começou a entrar pela janela, tomei uma decisão. Levantei, fui ao banheiro, escovei os dentes, lavei o rosto. Olhei para meu reflexo no espelho. Era a mesma Marcela de sempre, mas ao mesmo tempo, era uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que sabia a verdade. Voltei para o quarto e sentei na beira da cama. Bernardo! Chamei tocando seu braço. Ele resmungou ainda de olhos fechados. Preciso falar com você. Que horas são? Muito cedo. São 6:30. E preciso falar agora. Algo no meu tom deve ter chamado sua atenção, porque ele abriu os olhos e se sentou na cama. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Não havia forma fácil de fazer aquilo. Bernardo, me responde uma coisa com sinceridade total. Marcela, de novo essa história? Que horas são para ficar falando sobre... A Heloísa é sua amante? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o momento exato em que ele entendeu que eu sabia. Seus olhos se arregalaram, a cor sumiu do rosto. Marcela, é sim ou não? Ele ficou me encarando por longos segundos. Pude ver a mente dele funcionando, calculando o que dizer, como reagir. Como você... Isso não importa. Importa que eu sei. Então me responde.
É verdade? Ele passou a mão pelo cabelo, olhou para o teto, suspirou profundamente. É, disse finalmente. Mesmo sabendo da resposta, ouvir a confirmação foi como levar um tiro no peito. Há quanto tempo? Marcela, isso vai... Há quanto tempo, Bernardo? 8 meses. Desde que começamos a ir para a praia. Sim. E vocês se encontram lá sempre que a gente vai. Sim. E ela mora perto da nossa casa. Sim. E você nunca teve intenção de me contar. Ele não respondeu. Apenas olhou para as próprias mãos. Me responde, Bernardo. Você ia me contar em algum momento? Eu ia, disse baixinho. Estava tentando encontrar a forma certa. A forma certa de me trair há 8 meses? A forma certa de terminar nosso casamento sem te magoar muito. Sem me magoar muito? Repeti, incrédula. Você acha que existe forma de não me magoar muito depois de me enganar por 8 meses? Marcela, eu sei que errei. Sei que deveria ter conversado com você antes de... Antes de quê? Antes de começar a transar com outra mulher? Antes de levar ela para todos os lugares que eram nossos? Antes de rir de mim com ela? Eu nunca ri de você. Mentira. Levantei da cama e comecei a juntar minhas coisas. O que você está fazendo? Arrumando minhas coisas para ir embora. Marcela, espera. Vamos conversar direito. Conversar o quê? Você já disse tudo o que eu precisava saber. Não é assim. As coisas são mais complicadas. Não são, não. São bem simples. Você me traiu, mentiu para mim por meses, me fez de idiota e agora quer conversar direito. Não tenho que conversar. Terminei de colocar minhas roupas na mala e me dirigi para a porta. Marcela, não vai embora assim. Como você vai voltar para casa? Vou dar um jeito. Sempre dei. Pelo menos espera eu me arrumar. Vamos juntos. Parei com a mão na maçaneta e me virei para ele. Juntos? Você está brincando comigo? Você acha que eu vou viajar 2 horas de carro com você depois do que descobri? Mas... Não tem mais, Bernardo. Acabou. Nós acabamos. Vou para casa. E quando você chegar, quero que suas coisas não estejam mais lá. Saí do quarto sem olhar para trás. Na recepção da pousada, pedi para a funcionária chamar um táxi para a rodoviária da cidade. A senhora está bem? Ela perguntou vendo meu estado. Vou ficar, respondi. Durante o tempo que esperei o táxi, Bernardo não apareceu. Nem para se despedir, nem para tentar me convencer a ficar. Nada. No ônibus de volta para casa, chorei todas as lágrimas que tinha guardado. 2 horas de viagem para processar que minha vida tinha virado do avesso em uma madrugada. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi mudar as fechaduras. Chamei um chaveiro e expliquei que era urgente. Enquanto ele trabalhava, liguei para minha irmã. Paula, preciso conversar com você. Ah, Marcela? Que voz é essa? Aconteceu alguma coisa? Descobri. Você estava certa. Tinha alguma coisa errada mesmo. Contei toda a história para ela. A descoberta das mensagens, a confrontação, minha volta para casa. Onde você está agora? Em casa. Troquei as fechaduras. Ele tentou entrar em contato? Não, e espero que não tente. Marcela, sinto muito mesmo, mas saiba que você fez a coisa certa. Não sei se fiz, não sei de nada agora. Fez sim. Você descobriu a verdade e teve coragem de agir. Muita gente ficaria fingindo que não sabia. 5 anos, Paula, 5 anos da minha vida. Que não foram perdidos. Você aprendeu, cresceu, descobriu do que é capaz. E agora vai descobrir quem você é sem ele. Conversamos por mais 1 hora. Paula se ofereceu para vir ficar comigo, mas eu disse que precisava de um tempo sozinha para pensar. No final da tarde, meu celular tocou. Era Bernardo. Marcela, podemos conversar? Não. Pelo menos me deixe explicar. Explicar o quê? Que você me traiu por 8 meses? Que riu de mim? Que planejou um futuro com outra mulher? Não tenho o que explicar. Não foi assim. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. E entendo que nossa conversa acabou. Desliguei o telefone e o bloqueei. Durante os dias seguintes, ele tentou entrar em contato de várias formas.
Ligou do telefone do trabalho, mandou mensagens pelo Facebook, chegou até a aparecer na escola onde eu trabalhava. Marcela, por favor, 5 minutos de conversa. Não, Bernardo. Você teve 8 meses para conversar comigo. Agora é tarde. Eu sei que errei, mas... Não tem mas. E se você continuar me perseguindo, vou ter que tomar medidas legais. Você não faria isso. Teste e veja. Ele finalmente entendeu que eu estava falando sério e parou de insistir. 3 semanas depois, recebi os papéis do divórcio. Ele estava pedindo a separação alegando diferenças irreconciliáveis. Não mencionava a traição, claro. Queria proteger sua imagem. Assinei os papéis sem hesitar. Não queria nada dele além da minha liberdade. 1 mês depois do divórcio, estava no supermercado quando a vi novamente. Heloísa. Ela estava no mesmo corredor onde nos encontramos pela primeira vez fora da praia. Dessa vez, ela não saiu correndo. Veio até mim. Marcela, disse com uma voz hesitante. Posso falar com você? Pode falar, mas seja rápida. Eu queria pedir desculpas. Desculpas? Pelo que aconteceu. Eu sei que você descobriu tudo e eu sinto muito. Olhei para ela. A mulher que havia destruído meu casamento estava ali, na minha frente, pedindo desculpas. Você sente muito pelo quê, exatamente? Perguntei. Por ter me envolvido com um homem casado. Por ter participado de uma mentira. Por ter contribuído para te magoar. E por que está me falando isso agora? Porque ele terminou comigo. E ali estava. A verdade por trás das desculpas. Terminou? Há 2 semanas. Disse que não conseguia ter um relacionamento sério com alguém que tinha ajudado ele a trair a esposa. Que não confiava em mim. Quase ri da ironia. E você achou que eu gostaria de saber disso? Não. Eu só queria que soubesse que me arrependo. Que reconheço que fiz algo errado. Heloísa, eu disse. Suas desculpas não vão devolver 8 meses da minha vida. Não vão apagar a humilhação de descobrir que era feita de idiota. E definitivamente não vão fazer com que eu tenha pena de você por ter sido largada pelo homem que escolheu em vez de manter sua família. Eu sei. Mas precisava falar. Já falou. Agora me deixa fazer minhas compras em paz. Ela assentiu e se afastou. Eu terminei minhas compras e fui para casa, refletindo sobre como a vida havia mudado em tão pouco tempo. 6 meses depois da separação, estava numa exposição de arte no centro da cidade, quando esbarrei com alguém conhecido. Marcela? Era Ricardo, irmão do Bernardo. 2 anos mais novo, sempre havia sido o oposto do irmão. Mais calmo, mais sincero, mais gentleman. Ricardo, que surpresa! Como você está? Ele perguntou com genuína preocupação. Bem, melhor a cada dia. Que bom. Eu soube do que aconteceu. Sinto muito. Obrigada. Conversamos por alguns minutos sobre a exposição, sobre trabalho, sobre a vida. Ele estava solteiro, trabalhava como advogado, morava sozinho num apartamento no Itaim. Que tal tomarmos um café algum dia? Ele sugeriu quando estávamos nos despedindo. Como amigos, para colocar o papo em dia. Seria ótimo. Começamos a nos encontrar regularmente. Primeiro como amigos, conversando sobre tudo: arte, literatura, política, vida. Ricardo era inteligente, engraçado, tinha uma visão de mundo que me fascinava. Aos poucos, nossa amizade foi se transformando em algo mais profundo. Ele era tudo que Bernardo nunca havia sido. Presente, atencioso, honesto. Quando estava comigo, eu sabia que realmente estava comigo, não dividindo sua atenção com outra pessoa. Marcela, ele disse numa noite, 6 meses depois que havíamos nos reencontrado. Eu preciso te contar uma coisa. O que é? Eu sempre tive uma queda por você, desde que Bernardo te apresentou para a família. Mas você era a mulher do meu irmão, então nunca... Ricardo, deixa eu terminar. Eu sei que a situação é estranha. Sei que as pessoas vão falar. Mas o que eu sinto por você é real. E não tem nada a ver com vingança ou qualquer coisa do tipo. Olhei para aquele homem maravilhoso à minha frente e soube que ele estava falando a verdade.
Durante todos aqueles meses de convivência, ele havia me tratado com um respeito e uma delicadeza que eu não sabia que existiam. Eu também estou sentindo algo por você, admiti. E você tem razão, as pessoas vão falar, mas eu não me importo mais com o que as pessoas pensam. E foi assim que começamos nossa história. Devagar, com cuidado, mas com muita verdade. Não demorou muito para a notícia chegar até Bernardo. Um dia, Ricardo recebeu uma ligação furiosa do irmão. "Como você pode fazer isso comigo?" gritava Bernardo pelo telefone, alto o suficiente para eu ouvir. "Fazer o quê, Bernardo?" Ricardo respondeu calmamente. "Ficar com a minha ex-mulher. Primeiro, ela não é sua propriedade. Segundo, você foi quem destruiu o casamento de vocês. Terceiro, eu não te devo satisfação nenhuma. Ela é minha ex-mulher. E a Heloísa era amante de homem casado. Qual a diferença?" Bernardo desligou na cara do irmão. Alguns dias depois, soubemos por outros familiares que Bernardo estava furioso, falando para quem quisesse ouvir que eu havia seduzido o irmão dele para me vingar. "Deixa ele falar", Ricardo me dizia. "Quem conhece a gente sabe a verdade." E realmente sabiam. A família de Bernardo, que sempre havia me tratado bem, continuou me recebendo normalmente. Os amigos em comum rapidamente perceberam que nosso relacionamento era genuíno. Hoje, quase um ano depois que Ricardo e eu começamos nossa história, posso dizer que nunca fui tão feliz. Ele me faz lembrar diariamente do que é ser amada de verdade. Sem reservas, sem mentiras, sem divisões. Olhando para trás, consigo ver que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. As coincidências com Heloísa foram o universo me mostrando que algo estava errado. Minha intuição tentando me proteger de uma vida falsa. E Ricardo? Ricardo foi o universo me mostrando que eu merecia ser amada de verdade. Hoje, quando acordo ao lado dele, sei que estou ao lado de alguém que me escolheu por inteiro. Que não está comigo por comodismo, por pena, ou porque é mais fácil do que terminar. Ele está comigo porque me ama, me respeita e quer construir algo real. Aprendi que coincidência nenhuma se repete tantas vezes sem motivo. Que nossa intuição quase sempre está certa. Que merecemos estar com quem nos valoriza. E que, às vezes, o irmão certo estava ali o tempo todo, esperando o momento certo para aparecer na nossa vida. Porque hoje eu sei. Não importa quantas mentiras tentem esconder a verdade. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela aparece, por mais dolorosa que seja, ela nos liberta para viver algo muito melhor. Se você está passando por algo parecido, se tem aquela sensação estranha de que algo não está certo, confie no seu instinto. Investigue. Pergunte. Não aceite respostas vagas ou mudanças de assunto. Você merece saber a verdade sobre sua própria vida. E me conta aqui nos comentários. Você já passou por situação parecida? Já teve aquele pressentimento de que algo estava errado, mas tentou ignorar?